Sabe, a gente vive numa era com, nossa, um oceano de conhecimento, informação na palma da mão, não é? E mesmo assim, por que será que acreditar, ter fé, parece uma tarefa cada vez mais difícil? É exatamente essa pergunta que a gente vai investigar hoje, mergulhando nas ideias de um pensador que encarou esse dilema de peito aberto. Essa pergunta aqui, ela é o coração de tudo. Nós não vamos só perguntar por quê, mas vamos fundo. Vamos investigar as raízes dessa dificuldade lá na base do pensamento moderno. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse abismo entre a fé e o mundo de hoje, o autor não começa com um argumento complicado, não. Ele começa com uma imagem muito poderosa, a de um palhaço no meio de um circo. E olha só que imagem forte. O teólogo moderno, segundo o autor, é tipo esse palhaço. Ele tá lá, desesperado, tentando avisar todo mundo que o circo tá pegando fogo. Mas quanto mais ele gesticula, quanto mais ele se agita, mais o pessoal na plateia aplaude, acha que é tudo parte do show. A mensagem, que é de vida ou morte, acaba virando só entretenimento. Ninguém entende o perigo real. E o autor já adianta, a solução não é simples. Não basta o palhaço trocar de roupa, sabe? O problema é muito mais profundo. É como se houvesse uma rachadura na própria forma como a gente pensa, que separa completamente quem fala de quem escuta. E o mais fascinante é que essa tensão, essa dúvida, ela não está só de um lado do abismo. O crente muitas vezes sente a sua fé numa luta diária contra a dúvida. E o descrente? Bom, ele é assombrado pela pulga atrás da orelha. E se for verdade? No fim das contas, ninguém está 100% confortável na sua posição. Tá, mas como a gente chegou nesse ponto? Para explicar isso, o autor nos convida para uma pequena viagem pela história, mostrando que a raiz do problema está numa mudança radical na nossa própria definição do que é verdade. Vamos acompanhar essa linha do tempo que é fundamental. Lá atrás, no mundo antigo, a verdade era o que simplesmente era. Ponto. Aí com a ciência a coisa muda. A verdade passa a ser aquilo que a gente consegue provar que foi feito. E hoje? Bom, hoje, na era da tecnologia, a verdade é o que é fazível, aquilo que a gente pode construir amanhã. Percebem a mudança? A gente foi do ser para o fazer. É uma virada de chave gigantesca. E aqui, a história do palhaço volta com tudo, né? Num mundo obcecado pelo que é fazível, pelo que a gente pode construir, controlar. Como é que é uma mensagem sobre uma verdade que não se fabrica, mas que só se pode receber? Como é que isso pode fazer algum sentido? Parece coisa de outro tempo. Essa mentalidade do fazível acaba batendo bem no coração do cristianismo. E isso cria um dilema enorme. O que fazer com a figura de Jesus? A solução que muita gente encontrou foi tentar separar essas duas colunas. Basicamente, a ideia é, vamos ficar com o Jesus histórico, o bom professor, com a mensagem de amor e tal, e vamos deixar de lado o Cristo da fé, o dogma, o Filho de Deus, essa parte mais complicada. A tentativa é criar um cristianismo mais simples, mais palatável. Só que o autor diz, opa, não dá para fazer isso. Essa separação é uma ilusão, porque um Jesus histórico sem a divindade vira só especulação, um fantasma. E um Cristo divino sem o lado humano vira uma ideia abstrata, sem chão na realidade. Um não existe sem o outro. Então, se não dá para separar, por onde a gente começa a entender essa unidade? O autor é direto. O ponto de partida não é a pesquisa histórica, mas sim a cruz. E aqui está o pulo do gato, segundo ele. Com Jesus, não existe uma separação entre o mensageiro e a mensagem. Ele não só traz uma palavra, ele é a palavra. A identidade dele e o que ele faz são, na verdade, a mesmíssima coisa. Para a fé cristã, a cruz é o ponto de convergência total. É ali, naquele momento, que a identidade de Jesus como a palavra de Deus e o seu ato de se entregar por completo se tornam uma única realidade, visível e palpável. Diante disso, todo o resto vira detalhe. E quando a gente parte da cruz, a nossa ideia de Deus muda completamente. É uma visão radicalmente diferente. Vamos ver como isso funciona. A filosofia pode até chegar num Deus que é pura razão, quase um matemático cósmico. Mas a fé nos revela um Deus que é amor, um amor superabundante, um coração que pulsa. A lógica divina, nesse caso, não é a do cálculo frio, mas a da criatividade, do presente que se dá sem esperar nada em troca. E essa superabundância é o porquê de toda a história da salvação. Não é um plano de conserto, calculado nos mínimos detalhes. É um gasto incompreensível de si mesmo, um derramamento de amor de Deus pela humanidade.
É um esbanjamento, no melhor sentido que essa palavra pode ter. E essa lógica nos leva a um paradoxo maravilhoso, que uma antiga frase em latim resume perfeitamente. Non coercere maximo, continere também a minimo, divinum est. Quer dizer o quê? Não ser contido pelo maior de todos, o universo inteiro, mas, ao mesmo tempo, se deixar conter pelo menor, um grão de areia, uma manjedoura, isso sim é divino. E dá para acompanhar essa trajetória, essa descida do universo imenso para o nosso planetinha, das grandes nações para o pequeno povo de Israel, dentro de Israel para uma vila que ninguém nem conhecia, Nazaré, e no fim, para o aparente fracasso total de um homem numa cruz. É uma descida constante em direção ao menor, que se revela, no fim, o lugar da maior revelação de todas. Certo. Então, diante de tudo isso, como é que se atravessa aquele abismo da dúvida moderna para chegar nesse entendimento? Como se faz essa passagem? A conclusão do autor é que a fé nunca é o caminho óbvio. Não é o final de uma escadinha de argumentos lógicos que a gente sobe degrau por degrau. Não. É sempre uma ruptura, uma decisão, um salto arriscado. A aposta de confiar no invisível como a coisa mais real que existe. E no fim das contas, a fé não é acreditar em alguma coisa, mas sim confiar em alguém. Não é sobre assinar embaixo de uma lista de doutrinas, mas sobre se entregar à pessoa de Jesus cuja própria vida é a mensagem. E com isso, a gente volta ao começo, com uma pergunta final que fica ecoando na nossa era. No mundo que só confia naquilo que pode construir, medir e controlar, que lugar sobra para um amor que não se fabrica, que não se controla, mas que só pode ser recebido de braços abertos como um presente? Fica a reflexão.